Paz e bem, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Eu estou aqui tentando me organizar com a tecnologia. Pastor meia boca não tem Bíblia de papel, né? Aí fica nesse mundo digital aí só passa vergonha, né, gente? Desculpa aí, né? Mas é um pouco... Estou muito feliz por essa oportunidade de compartilhar com vocês uma mensagem num tempo, num mês, próximo a um dia tão importante, onde nós celebramos a mulher e envolta de todas as narrativas e complexidades, né, que a Fernanda trouxe, até mesmo também o desafio de estar aqui diante de vocês como homem, né, para falar também sobre o aspecto da mulher, né? Falar sobre a questão e a relação da mulher na Bíblia. Mas eu me coloquei nesse desafio. Primeiro porque eu tenho orado para que Deus também levante dentro dos ministérios mulheres que estejam nesse lugar que eu estou, para que elas possam ministrar também a partir do seu olhar, a partir do seu ponto de vista, né, a partir da sua perspectiva de mundo, da sua narrativa teológica feminina. Isso é importante e esse é um sonho que eu tenho como comunidade. Eu queria que você procurasse nos evangelhos o livro de Lucas, lá no capítulo 24. Lucas 24, capítulo 1. Quero cumprimentar você também que está em casa, seja bem-vindo e bem-vinda, onde você estiver, no momento que você estiver nos ouvindo, através de qual for a plataforma, YouTube, Spotify, que você possa reservar esse tempo para um diálogo, uma conversa. Nós estamos, de fato, buscando uma relação com Deus, e sabemos que essa relação ela está construindo caminho, jornada para cada um de nós. E que você seja convidado a participar dessa jornada comunitária que nós estamos vivendo. Que o Senhor fale contigo, assim como nós desejamos que fale conosco. Todos encontraram o livro de Lucas 24? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brilhantes, como a luz do sol, colocaram-se diante delas. Amedrontadas, as mulheres ficaram com o rosto no chão. Os anjos lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrou-se do que ele lhes disse quando ainda estava... Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros que o acompanhavam. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram. Mas eles não acreditaram. Não acreditaram nas mulheres. Está escrito assim na sua Bíblia ou não? Mas eles quem, meus irmãos? Os discípulos, né? Estamos falando dos discípulos. Versículo 9, quando elas voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas a quem, meus irmãos? Aos 11 e a todos os outros discípulos de Jesus.
Versículo 11, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam o quê, meus irmãos? Loucura, na minha versão. Oremos. Querido Deus e Pai, querido eterno Senhor, nós te louvamos, exaltamos o seu nome. Glorificamos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família. Obrigado por esse corpo vivo, obrigado pelas amizades espirituais, obrigado pela oportunidade de estarmos nesse lugar que chamamos de casa, mas que transcende o espaço e que nos faz ser casa. Fala conosco, nos ensina, nos ajuda. Promove em nosso coração, Senhor, aprendizado, justiça, esperança, amor. Nos faz, Senhor, diferente de como entramos. Esse é o nosso pedido, com profundo agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos no mês da mulher. No mês que nós celebramos a força, nós celebramos a sabedoria, nós celebramos a coragem, celebramos também a esperança que cada uma delas carregam na sua jornada de vida. Celebro também a oportunidade de fazer parte de uma comunidade chamada Rede 80, que é uma comunidade marcada pela presença feminina e marcada também pela liderança feminina. Nós sabemos que há um dado em que as igrejas evangélicas têm, na sua maioria, mulheres. Mas, mesmo sabendo do protagonismo das mulheres dentro das igrejas, elas não acessam os cargos de liderança. E eu louvo a Deus por fazer parte de uma comunidade que tem proposto caminhos e tem celebrado em cada um dos seus ministérios a liderança dessas mulheres. Ontem, eu conversando com a Fernanda, nós entendemos que 90% dos nossos ministérios são constituídos por mulheres. São liderados por mulheres. Ah, mas é uma comunidade pequena. Não interessa. Não interessa. Não tente reduzir a nossa vitória, né? Saiba que é esse coração que nós queremos permanecer enquanto comunidade, fazer com que o protagonismo dessa diversidade acolhida na comunidade seja de fato relevante. O aspecto dessa liderança que nós contemplamos enquanto comunidade são de mulheres, são de mamães ou futuras mamães, são de professoras, facilitadoras, mulheres periféricas, mulheres negras, mulheres trans, mulheres em diversos aspectos, de diversos aspectos, mulheres diversas que traduzem essa sabedoria, essa coragem, esse poder que se fala na sua diversidade mulheril. Isso é uma forma da gente celebrar de fato. E aí eu fiquei pensando, poxa, como celebrar o Dia da Mulher à luz dos textos bíblicos? E aí nada melhor do que analisar na Bíblia como Jesus se relacionou com as mulheres. E é surpreendente, porque a relação de Jesus, embora com seus discípulos escolhidos, homens, é totalmente diferente da relação que ele teve com as mulheres. E parece que os discípulos escolhidos para serem alunos do Mestre tinham muito ao que aprender, né? Diferente das mulheres, que parecem que quando chegam diante de Jesus, já trazem na sua bagagem uma carga de sabedoria que esses discípulos mesmos não tinham. Olhar a trajetória da nossa comunidade vai fazer com que a gente, de alguma maneira, note
a semelhança no ministério de Jesus com a relação que ele tinha com essas mulheres. Mulheres que têm uma história de redenção e que não foram, no Novo Testamento, na relação constituída com Jesus, coadjuvantes. Elas não foram coadjuvantes, pelo contrário, elas foram todas elas protagonistas. E isso, repito, é extraordinário. Foram elas, nesse texto que nós acabamos de ler, as primeiras a testemunhar o maior milagre da Bíblia Sagrada, o maior milagre da fé cristã. Foram as mulheres que viram Jesus ressurreto. Jesus se apresentou para estas mulheres. Foram elas. E essa informação não é simples. Ela é muito profunda e ela carrega significados muito relevantes para aquilo que nós estamos construindo a partir disto que chamamos de espiritualidade, de fé. Ser igreja, ser cristão, ser uma pessoa cristã, significa compreender que a trajetória das mulheres, embora no contexto que elas viviam, relatado na Bíblia Sagrada, eram extremamente patriarcal, o mundo totalmente moldado pelos homens, nada muito diferente da nossa realidade. Agora Jesus vai de encontro com essas mulheres, acessa lugares que nem era permitido que ele acessasse e faz uma revolução. Texto de Lucas 24, nós encontramos esse momento de profunda dor, de profunda incerteza, porque o Messias foi morto. Jesus estava morto nesse contexto e a esperança das pessoas parecia agora morta, porque eles haviam perdido o seu grande mestre, alguém com quem eles amavam, aprendiam e que era um personagem extraordinário porque fazia milagres. Mas quando muitos estavam tomados pelo medo, pela desesperança, quando muitos estavam preocupados, dispersos, um grupo de mulheres fez um gesto de ensino a nós, fez um gesto de amor, fez um gesto de sabedoria, fez um gesto de resistência, fez também um gesto de esperança. Foi através de um grupo de mulheres que a humanidade experimentou um amor depois da morte do maior amor. É depois que Jesus morre que nós conseguimos compreender o amor no seu mais profundo resultado pós-relação com o divino. Foi através das mulheres. O primeiro ponto é perceber esse amor, e um amor sem esperar retorno. Um amor que é entregue ou manifesto de uma forma em que a gente consegue notar a atitude dessas mulheres diante do sepulcro de Jesus. Porque elas, diante daquele cenário horrível, elas foram movidas por um amor incondicional. E foram fazer coisas que elas não precisavam fazer. Mas elas decidiram fazer por amor, sem querer nada em troca, sem querer um retorno. Elas foram lá demonstrar o seu amor, o seu carinho, o seu respeito incondicional. O cenário era horrível. A morte mostrou a sua face mais dura. Os rituais romanos, eles eram extremamente cruéis. Eles torturavam pessoas. E eles torturavam as pessoas antes de matar. Além de crucificar, eles tinham o hábito de torturar as pessoas. E Jesus estava passando por esse processo de tortura.
É por isso que a gente levanta a bandeira de sem anistia para torturador, né? Ou para quem levanta a bandeira para torturador. Porque a gente acha que torturador deve no mínimo, estar na cadeia. No mínimo. Né? Porque essa gente não devia nem existir. Fecha aspas. O que eu estou querendo dizer é que o nosso Deus, o nosso Jesus, que tanto amamos, morreu na mão de um torturador. Ou de torturadores. E ele foi torturado pelo Império Romano da maneira mais horrível e horrenda que poderia acontecer. Jesus passou pelo ritual da tortura romana e ele foi açoitado 39 vezes por um flagelo que era uma madeira, um couro, um chicote, e nesse chicote amarrado com ele tinha pedaços de ossos, pedra, madeira. Eles usavam esse flagelo para rasgar as costas do torturado. E qual era o motivo disso? Era para fazer com que aquela morte fosse rápida, para que ele não demorasse muito para morrer. Agora, curioso também nesse cenário é que um dos pedidos dos religiosos da época de Jesus era para que ele morresse rápido. Então foi os religiosos romanos, os religiosos israelenses, foi Israel, os religiosos de Israel, na época de Jesus, que solicitaram para o Império Romano que flagelasse o corpo de Jesus e o crucificasse e provassem na sua costela se ele realmente está morto, mas que fizesse tudo isso antes da Páscoa, para não estragar a festa da Páscoa. Mata logo esse sujeito. É esse tom horrível de terror que o cenário estava posto, meus irmãos. Era dentro desse cenário que essas mulheres sofridas, vendo aquele a quem elas amavam, estava sendo posto à morte. Vocês conseguem compreender minimamente, né, a gramatura do mal que estava posto? E é nesse sentido que os religiosos fazem esse pedido, porque eles não querem que nenhuma morte, especialmente de Jesus, atrapalhe a celebração da Páscoa que estava para acontecer. E aí surgem essas mulheres, Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, Salomé. Essas mulheres, juntamente com outras mulheres, se reúnem e elas vão até o sepulcro de Jesus após a sua morte. Jesus estava com o seu corpo, né, coberto naquele sepulcro, e essas mulheres preparam todas as especiarias necessárias para cuidar daquele corpo, de maneira em que tudo que o Império Romano e os religiosos da época fizeram contra aquele corpo, ou seja, tudo que a injustiça fez contra um corpo, essas mulheres estavam indo para oferecer dignidade para aquele corpo sofrido. Entende? Elas estavam indo diante daquele lugar oferecer dignidade para ao corpo de Jesus, que foi morto pela injustiça. Isso é um gesto de amor puro, meus irmãos. Isso é um gesto de amor da mais profunda e perfeita qualidade. Fazer ou dar amor sem esperar nada em troca. Isso mostra a fibra e a pureza do amor que vem da expressão feminina, da mulher. E aí, fica fácil a gente examinar esse cenário e analisar de maneira irônica o sexo frágil. Onde está o sexo frágil na Bíblia Sagrada? Vamos lá, vamos analisar. Aconteceu isso. E onde estavam os discípulos?
A Bíblia diz que eles estavam reunidos em portas trancadas, com medo da retaliação do Império Romano. Onde estavam esses discípulos? Pedro fugiu. Quem conhece de Bíblia sabe, né? Vocês estão bons de Bíblia? Sabe o que aconteceu com Pedro nesse momento? Pedro, aquele que amava Jesus, que deitava no coração de Jesus. Onde estava Pedro nesse momento? Pedro havia fugido. Onde estava Cleopas? Nós cantamos aqui hoje. Ele estava no caminho de Emaús, indo embora, perdido, desolado, desorientado. Não impactado pela violência, óbvio. Não estou negando a dor desse moço. Mas era um dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, indo embora, desorientados. Onde estava Judas? Judas havia tirado a sua vida. Onde estava Tomé? Tomé se afastou da presença dos discípulos. E onde estavam as mulheres, meus irmãos? Presentes. Elas permaneciam. Elas permaneceram. Aí eu volto a perguntar a ironia: onde está o sexo frágil? Essas mulheres, elas acreditavam que, mesmo passando por uma situação tão horrível e avassaladora, elas pudessem acessar aquele terror e atenuar aquela dor. E só uma força de amor sagrada poderia fazer algo tão extraordinário como o que aquelas mulheres fizeram. Se achegaram àquele sepulcro. Obviamente elas ficaram assustadas, porque elas estavam com uma intenção, mas ao chegar naquele sepulcro, a sua intenção não foi possível, porque o que aconteceu? O corpo não estava lá. E aqui a Bíblia diz que elas estavam desesperadas ao chegar no sepulcro e não encontrar o corpo. Mas não é porque elas estavam com esse mesmo medo que foi instaurado no coração dos discípulos. Elas estavam indignadas, porque além de fazer o que fizeram com o corpo, agora deram fim. Não nos deixaram sepultar dignamente. Era essa revolta no coração daquelas mulheres. E é por isso que elas estavam indignadas, chorando, 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 a ponto de aparecer um anjo de Deus, e aí os teólogos vão dizer que é o próprio Jesus que aparece diante delas, dizendo: acalmem-se, por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Finalmente, diante daquele amor gigantesco demonstrado por aquelas mulheres, que o Eterno se apresentou diante delas dizendo: não chorem, não fiquem preocupadas, não se desesperem, e nem procurem entre os mortos aquele que está vivo, aquele em que a morte não conseguiu barrar, e é aquele que prometeu o mesmo para cada um de nós. Saiba que aquilo que ele prometeu a vocês está se cumprindo, e elas se lembraram, de fato, Jesus havia falado isso. É verdade, Jesus tinha dito que isso haveria de acontecer, que ao terceiro dia ele viveria, ele ressuscitaria, e foi esta expressão grandiosa que faz com que essas mulheres agora fiquem motivadas a levar o Evangelho. O que significa Evangelho na sua tradução? Boas novas. A tradução da palavra Evangelho significa boas novas. Foram as mulheres que, após a ressurreição, se sentiram encorajadas
a levar as boas novas de Cristo Jesus, levar a mensagem que Jesus ressuscitou. E elas foram correndo, elas foram de encontro com os discípulos que estavam reunidos em portas trancadas com medo do exército romano. Elas foram de encontro a todos e todas para anunciar que Jesus não estava morto e que ele haveria de ter ressuscitado. E quando ela chega diante dos discípulos e elas anunciam aos discípulos, os discípulos não acreditam nelas. Porque, meus irmãos, aquela sociedade continuava sendo uma sociedade em que as mulheres não tinham voz. Aquela sociedade continuava sendo uma sociedade em que o patriarcado dominava as narrativas. Era muito fácil olhar para aquelas mulheres e descredibilizá-las. E foi o que aconteceu. A ponto da Bíblia relatar em seu texto que elas foram consideradas como loucas. Nada de novo, debaixo do sol. Mais uma vez, os homens sendo homens. Nem sempre os homens. Nem todo homem, mas sempre um homem, É assim que se diz? O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, agora eu vou falar para os homens que estão aqui presentes, eu não estou aqui querendo dizer para vocês que não existem créditos para os homens. Não estou dizendo isso, não estou negando. Eu só estou fazendo uma pregação com o objetivo de mostrar a real ou a verdadeira verdade. Porque isso daqui é para nos constranger. Isso aqui é para nos constranger. Porque nós estamos falando de uma outra geração, de um outro mundo. Há mais de 2000 anos atrás, coisas como essa estavam acontecendo. E aí, de repente, nós chegamos em 2025, nós ligamos o noticiário, como eu liguei ontem pela manhã, e fui ver a violência sobre um corpo de uma jovem que estava provavelmente indo para casa, e alguém violentou o teu corpo e a matou. Gente, não é uma notícia de 2000 anos atrás. Eu estou dizendo que são informações que elas estão acontecendo agora. São situações que nos acometem, que são parte da realidade. E a minha súplica para a minha comunidade de fé é para que violências como essas não aconteçam mais. Nem dentro da nossa comunidade, com as nossas irmãs, com as nossas crianças, mas que não aconteçam também à nossa volta, porque a nossa oração se expande para que essas violências não aconteçam dentro no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Mas começa por nós, que nos compreendemos como ilhas de justiça. Se ainda não somos um continente de justiça, você é uma ilha de justiça. Você é um lugar de justiça. Você pode ser um lugar de resistência no meio de um mundo ou diante de um mundo que sofre. Encorajá-los e encorajá-las, para que homens e mulheres saiam daqui com a compreensão que a nossa luta está além das nossas coisas cotidianas. Nós não lutamos só por nós, meus irmãos. Nós não lutamos só para o nosso umbigo, olhando para o nosso umbigo, mas nós estamos lutando para que a nossa sociedade seja mais equitativa, sabe? Que a gente possa conseguir olhar a humanidade no outro, especialmente aquela humanidade que você viu e você feriu com o seu preconceito. Especialmente aquela humanidade que você olhou e você talvez não proferiu, mas o seu olhar feriu. A sua forma de não acolhimento,
Os seus preconceitos, eles precisam cair por terra, em nome de Jesus. Porque não há reino de Deus num corpo que espelhe violência. Não há reino de Deus num corpo que espelhe preconceitos. Não há reino de Deus num corpo que atravessa outros corpos, sem respeito, sem cuidado, sem entendê-los como sagrado. Então essa é um pouco da nossa luta. Essa é uma forma de dar significado para a nossa trajetória. A nossa capacidade de resistir. A nossa capacidade, especialmente, de resistir os intervalos cruéis, que são os silêncios, que essas mulheres e os discípulos também passaram. E guardadas as proporções e as brincadeiras que eu fiz das diferenças de reação dos homens e das mulheres, todos eles passaram por um silêncio avassalador de dor e de sofrimento. Todos eles passaram por um luto muito doloroso. Todas elas. Independente da reação pós esse processo, o que acontece aqui é que todos nós, meus irmãos, de alguma maneira, vamos passar por esse lugar de sofrimento, por esse lugar que eu estou chamando de intervalos cruéis que a vida nos apresenta. Todos sabem aqui também, junto com os meus familiares, que nós estamos passando por um intervalo cruel, por um luto que nos atravessa. O que eu quero dizer é que nós queremos responder esses intervalos cruéis com justiça. Nós queremos atravessar esses intervalos difíceis com amor, com dignidade, com respeito, com sensibilidade. Porque ou fazemos isso, ou seremos silenciados por mais violências. E o meu coração, a minha oração é que nós nos tornemos juntos uma comunidade inspirada no movimento dessas mulheres. Para que a justiça, o amor, a sabedoria nos atravesse de maneira tal em que nós, de fato, possamos juntos construir histórias de transformação, de luta, de resgate, de libertação. Como Rosa Parks, que não cedeu o desejo do homem branco de sentar no lugar que ela estava, no ônibus, voltando de um trabalho cansativo. E todos sabem que nos Estados Unidos havia essa lei em que o ônibus era dividido entre brancos e negros, negros no fundo, pessoas brancas na frente, e Rosa Parks estava cansada, encontrou um local, ela sentou, e quando adentrou uma pessoa branca solicitando o seu lugar, ela se negou, como uma resistência de respeito, de cuidado, de protagonismo do teu corpo, do seu lugar na existência. Como Dandara, porque também no nosso território nós temos Dandara dos Palmares, que foi uma libertadora dos escravos, dos escravizados, das pessoas que foram escravizadas no território nacional. E como foi a sua luta de alguém que nasce numa experiência escravagista, que se liberta da escravidão e que luta para que outras milhares de pessoas se libertem das garras do seu opressor. São histórias como essa, que podem ser também ressignificadas na experiência contemporânea do nosso viver. Um ato de justiça que você faz pode ser transformador para todos e todas à sua volta. Uma mulher que decidiu não se levantar no busão. Revolucionou
a luta segregacionista, né, nos Estados Unidos. Um ato, um movimento simples pode ser transformador e aí exige de nós muita coragem. Que nós possamos aprender com estas mulheres e tantas outras, né, porque poderemos ficar aqui o domingo inteiro conversando a respeito das histórias extraordinárias e de mulheres extraordinárias que mudaram o mundo e continuam mudando. Olhar para a perspectiva da masculinidade no tempo contemporâneo está bem difícil, meus irmãos. É só olhar as eleições na maior potência do nosso mundo e ver a fotografia. Homens brancos, homens milionários ou bilionários, querendo ditar o mundo ao seu bel prazer, ao seu bel interesse. A que ponto chegamos? Essas críticas fecham a minha compreensão para que a gente possa abrir a nossa mente e tentar ser surpreendido por Deus, sabe? Eu não sei mais o que dizer para que a gente esteja mais sensível a compreender que Deus não está nessa estética ou nesses movimentos que o mundo parece se movimentar, sabe? E aí acham que é uma fala de apelo político, partidário. Não é sobre isso. A gente saber, é só acesso à leitura, pegando historinhas bem simples assim, sabe? O rei está nu, sabe? É sobre isso. O rei está nu. Está tão claro como o sol diante de nós. Se nós não tivermos a sensibilidade de compreender um mundo que caminha para a injustiça, não vamos conseguir combatê-los como ilhas de justiça, nos pequenos espaços que nós acessamos. O reino de Deus pode ser proposto a partir deste movimento, e que Deus nos ajude a sermos todas e todas essa experiência de transformação, de renovação, de impacto revolucionário que essas mulheres nos ensinam. Que hoje você saia abraçada com algo muito maior do que um feliz Dia da Mulher. Que você saia acolhida e amparada por algo muito mais impactante e poderoso do que um feliz mês da mulher. Que você saiba compreendendo que o eterno se curvou diante de ti, ó mulher, para se revelar ressurreto. Para te dizer onde está, ó morte, a sua vitória. E para trazer para nós a esperança do reviver, a esperança da renovação em vida e a esperança do bom viver, do bem viver. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos preencha para essa vida de bem viver. Que saiamos todos e todas com esse compromisso de um futuro de paz, de amor, de sabedoria e de justiça para todas e todos. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Quero orar dizendo que Deus, de fato, escolheu morar em nós e fazer do nosso corpo, da nossa existência, uma experiência transcendente. O convite é para que nós possamos abrir o nosso coração para a novidade de vida, para uma novidade de vida em que Deus se estabelece em cada um de nós e nos dá a oportunidade de sermos um referencial divino nos lugares onde nós acessamos. Que tal, a partir de agora, ser
alguém sagrado ou sagrada nos afetos da sua família, na relação com seus pais, na relação com o seu companheiro ou com a sua companheira, na relação com seus filhos. Que tal, a partir de agora, oferecer esse ser sagrado, afetuoso, amoroso, respeitadora e respeitador, a uma experiência nova de vida que o próprio Eterno nos oferece. Ó Senhor, esteja vivo em nós, ainda hoje, nos surpreenda com a sua graça. Que o Senhor nos acolha na mesa da sua comunhão, nos dando todo o subsídio necessário para enfrentar os dias difíceis. Nos dá força, capacidade e os nutrientes para elevar a vida dos nossos pequeninos. Ajuda. Nós honramos todas as mulheres. Honramos todas as mulheres, não só as dos textos bíblicos, mas aquelas que ainda resistem nos dias de hoje. Aquelas que continuam resistindo, amando, sem esperar um retorno e acreditando no novo de Deus. Mulheres que têm sido voz profética. Mulheres que têm enfrentado o sistema duro, difícil e preconceituoso. Mulheres que têm erguido a sua cabeça para dizer que a morte não tem a última palavra e que a vida de Deus impactará o seu futuro. Que Deus abençoe todas e todas. Oro novamente com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o sopro da Ruá divina permaneça sobre nós. Sejam impactados pelo Espírito de Deus e pela paz que conforta os nossos corações, renova as nossas esperanças e favorece os nossos afetos a partir do nosso olhar de amor, de graça e de esperança. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.